Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Capítulo de número 6. Apocalipse de número 6, capítulo de número 6, nós iremos falar, na verdade aqui nós temos a abertura dos primeiros selos, dos 6 primeiros selos, revelado no capítulo 5, e o texto é tão grandioso que só vai dar tempo de falar do primeiro cavaleiro, do primeiro selo aí. A gente quer entender um pouquinho isso aí. Então, Apocalipse capítulo de número 6, nós iremos ler versículo 1 e 2. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres viventes que dizia, como em voz de um grande trovão: vem ver! E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Deus amado, em nome de Jesus, sempre te pedimos isto, nos confronta com a tua palavra, faça-nos entendê-la, compreendê-la, dá-nos graça para que possamos aplicá-la aos nossos corações e viver de forma agradável a ti. Conduza-nos, meu Deus, nesta noite. Receba o nosso louvor e gratidão por cada cântico, por cada palavra que foi dito e por esses irmãos tão amados, Pai amado, que por um tempo ausentes da igreja, pelas suas razões e pelas quais nós temos orado, e vê-los aqui, Pai amado, é muito bom, é motivo de alegria e de celebração ao Senhor. Tantos outros, Senhor amado, que aqui nos reunimos para prestar culto e adoração ao Senhor. Recebe então o louvor, a adoração da tua igreja. Derrame da tua graça, da tua unção, do teu poder sobre nós. É o que nós te pedimos encarecidamente no nome do Senhor Jesus. Alguém desliga esse ventilador aqui, por favor? Fazendo barulho estranho ali. Meus irmãos, como os irmãos podem ver, na sequência dos eventos em Apocalipse, a última semana que nós pregamos, portanto, há 15 dias atrás, nós falávamos no capítulo 5 e falava sobre a coroação de Jesus. E quando se deu essa coroação? Então, Cristo veio, Ele foi condenado pelos nossos pecados, Ele morreu, mas Ele venceu a morte e o pecado. E no momento da ascensão de Jesus, quando Ele está voltando para o lugar de onde Ele veio, a sua glória, poder e majestade, Ele então despede seus discípulos, não sem antes falar que estava enviando o Consolador, o Espírito Santo, que estaria com os discípulos e os encheria, os capacitaria para dar testemunho do Evangelho transformador de Jesus Cristo. E quando Cristo então adentra os céus, nós temos então a descrição do capítulo 5 de Apocalipse, em que ele então entra no cenário, num ambiente de muita glória, em que Deus está sentado no seu trono de poder, e tem um livro
o livro dos decretos de Deus, o livro dos propósitos de Deus para a sua igreja e para todas as nações, e não se achava ninguém digno, ninguém poderoso bastante para com ousadia adentrar diante de Deus em um ambiente que a glória de Deus envolvia e que ninguém tinha capacidade de olhar para a face nem ver a glória de Deus, tomados por um ambiente de temor, de adoração. Então o anjo conclama e perguntando entre toda a criatura, entre todo o universo, quem poderia abrir o livro dos decretos de Deus o qual estava na mão de Deus, na destra de Deus, assentado no trono, e de repente entra o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu, que venceu a morte. E ele entra com ousadia de que lhe era próprio. Ele foi declarado vencedor, por isso ele é digno, ele conquistou nações e povos de todas as nações, de todas as línguas e raças, comprou-os, resgatou-os para Deus, e ele então entra com ousadia e ele toma o livro, ele recebe o livro, e aquilo ali representa a coroação do Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vai falar então da coroação do Senhor. A partir do capítulo 6, depois da coroação de Cristo, nós iremos ver como ele vai agir, como ele vai exercer o seu reinado, também em grande glória, em grande poder. E ele então, em posse do livro, ele então abre o primeiro selo, rompe o primeiro selo, revela o significado do primeiro selo e o primeiro cavaleiro. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Então, a ascensão de Jesus e a sua coroação, do capítulo 5, como eu disse, representa porque ele venceu a morte, porque ele venceu o pecado. E é interessante, quando a gente fala que ele venceu a morte e venceu o pecado, nós precisamos compreender o que as Escrituras vêm dizendo ao longo de toda a história. De que, de fato, Jesus venceu a morte, ou seja, o diabo agora não tem mais o poder da morte. O diabo não tem mais o poder do pecado, de aprisionar as pessoas. O diabo agora não tem mais esse poder. É claro que sempre o diabo esteve sob o poder de Deus, e ele não mata ninguém, ele nunca matou ninguém sem a permissão de Deus. Mas agora, sobretudo, é Jesus quem decide, é ele quem venceu a morte, e ele tomou esse poder. Quando Jesus sobe aos céus, assuntos e glorificado, o diabo então é lançado, e ele perde todo o poder que ele pudesse ter. O diabo não tem poder de acusação nenhuma. O diabo tinha esse poder de acusação, mas ele agora perdeu esse poder de acusação. Com base nisso, o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 11, que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus quem nos justifica, quem é que poderá acusar aqueles a quem Deus justificou? Quem é que pode apontar? O diabo agora não pode olhar mais para nós e nos acusar. Olha lá o teu filho, olha lá, ele está em pecado, ele está sob o domínio do pecado. Não, Deus o justificou. Deus trouxe a justificação em Jesus Cristo, e ninguém mais pode nos condenar. Isto significa que Jesus tomou o poder da morte e da acusação das mãos de Satanás, porque ele venceu a morte e venceu o pecado. E então Paulo, muito cheio de ousadia, confiadamente na obra de Cristo, ele então expressa esse texto lá de Romanos 8, a partir do 31, que diremos. O que nós vamos falar agora? Se Deus é por nós, se Deus foi quem nos justificou, quem é que poderá nos acusar de alguma coisa?
Qual vai ser a acusação que vai prevalecer contra nós? Se Deus não poupou o seu filho, pelo contrário, o entregou para morrer por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Capítulo 6, então, vai trazer essa narrativa, João vai trazer essa narrativa de como Cristo exercerá o seu governo, de como Cristo exercerá o seu reinado. E obviamente, o capítulo 6 de Apocalipse não trata-se apenas das coisas futuras, mas o capítulo 6 começou a se cumprir na ascensão de Cristo, em que ele é coroado. Ele é coroado porque venceu a morte e o pecado. Então, Cristo já reina, ele não vai ser coroado, ele já foi coroado, ele já venceu. E essas coisas começam a se revelar, ele é quem traz a revelação em todas as coisas. E a gente vai ver uma das coisas que é muito discutida nas Escrituras, ou que é muito posta, que é muito enfatizada, é sobre o poder do Evangelho. A revelação de como o Evangelho é poderoso. E nós iremos ver nesse texto e procurar entender, porque diferente do que a grande maioria dispensacionalista vai afirmar, que esse primeiro cavaleiro aqui trata-se do anticristo. Não tem como ser. Porque o anticristo não é descrito como alguém que tenha vestes brancas e um cavalo branco, que representa pureza e santidade. Fala também que este que vem montado nesse cavalo branco, esse cavaleiro, o primeiro cavaleiro, também tem uma coroa. E essa coroa não é apenas uma coroa de uma glória momentânea, ela de fato é uma coroa de conquista, de poder. Então Satanás não tem essa coroa. Então esse cavaleiro aqui não se trata do anticristo, obviamente. Outros vão dizer que esse cavaleiro, esse primeiro cavaleiro, se trata de Jesus Cristo. Também não é. Porque Jesus é o Cordeiro que está abrindo, rompendo, revelando esses selos. Jesus é quem está abrindo esse livro. Então, os eventos vão revelando e vão deixando claro que, na verdade, o cavaleiro branco, que é Jesus, está lá no capítulo 19, em que ele vem e ele vai receber a igreja e vai ter as bodas do Cordeiro. Aquele sim, se trata de Jesus, e os selos vão revelar isso, mas aqui não é Jesus. Ora, não é nem o anticristo e nem é Jesus Cristo esse cavaleiro branco. Aí a gente precisa entender um pouco, e para tanto a gente tem que ficar não só na arqueologia, mas tem que estudar para entender que esse cavaleiro branco fala do poder e da vitória do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é santo, o Evangelho é poderoso, e a gente cantou ainda há pouco, que nada pôde calar a igreja, parar a igreja, porque onde o Evangelho chega, a coisa se transforma. O Evangelho é poderoso, e esse Evangelho, esse cavaleiro branco, tem um arco justamente para lançar flechas que chegam o mais distante possível, nos lugares mais escuros possíveis. E obviamente, pela sequência desses eventos, Cristo venceu a morte,
Cristo, então, no momento em que a primeira providência dele, a primeira ação dele no seu reinado, depois de coroado, é providenciar para que o evangelho seja pregado em todo o mundo, E quando a gente olha, por exemplo, para o evangelho de Mateus, é justamente isso que ele diz. Não é? O evangelho 28, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, ele diz: olha, vocês serão minhas testemunhas, vocês irão por todo o mundo e pregarão o Evangelho a toda criatura, farão discípulos, ensinando a guardar a palavra. O poder do Evangelho, ele morre, ele ressuscita, e depois de ressuscitado, ele fala agora, a primeira providência dele é providenciar para que o Evangelho seja pregado, seja levado. Então o Evangelho, ou esse cavaleiro, que é o Evangelho da paz de Deus, o Evangelho da paz de Deus, o cavaleiro da ordem, que é a ordem de Cristo. E aqui nós temos a garantia de que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, para que alcance todas as tribos e nações. Interessante que a narrativa, capítulo 4, capítulo 5, principalmente vai dizer que ele comprou de todas as nações, raças e tribos. É como que dizer que nem todo o Brasil é salvo, mas nós temos no Brasil o Evangelho que alcança muitos brasileiros, alcança muitos japoneses, alcança muitos russos, alcança muitas tribos, raças e nações. Esse Evangelho chega, e quando a gente olha, por exemplo, em países que se dizem comunistas e que proíbem o Evangelho, mesmo assim ninguém consegue deter o Evangelho. O Evangelho é poderoso, ele saiu vencendo, ele saiu com vitória e a vencer. O Evangelho tem o período em que Deus determinou para que ele seja pregado, e ninguém consegue impedir a mensagem do Evangelho. Podem se pregar, pode se prender, pode impedir, pode colocar barreiras para pregadores, mas o Evangelho ninguém consegue prender. Foi isso que Paulo falou a Timóteo, por exemplo. Eu estou preso, sou prisioneiro de Deus, mas a palavra de Deus não está presa. Esse texto revela de fato o poder do Evangelho, a ordem, a garantia de Jesus para que o Evangelho seja pregado e para que alcance todas as tribos e nações, para que o Evangelho tenha vitória completa. O Evangelho, ninguém pode impedi-lo de ser pregado, e nós, irmão, a missão principal da igreja é pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar, viver e pregar o Evangelho. Ele é poderoso para alcançar todas as nações. Ele é poderoso mesmo quando tentam nos impedir, e às vezes nós estamos vivendo em um tempo tão hostil a tudo que diz respeito aos princípios de Deus, à palavra de Deus, de uma maneira tão hostilizada a igreja séria, a igreja comprometida, o Evangelho verdadeiro, cada vez mais hostilizado, e a gente às vezes vê crentes com medo do que está se decidindo lá nos congressos da vida. Decida o que decidir, tentem tapar a boca da igreja, mas o Evangelho vai sair vitorioso. O Evangelho ninguém vai conseguir impedir de ser pregado. A palavra de Deus é viva e poderosa. O Evangelho é invencível. E olha qual diz o texto. E olhei, e eis que um cavalo branco, eis que estava assentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Ou seja, esse cavaleiro é invencível.
É invencível, ninguém consegue vencer o poder do Evangelho. Nós precisamos nos comprometer com Ele e confiar, porque Ele é poderoso. A gente olha e limita certas pessoas, certos ambientes, certos grupos, certos países, como que fosse impossível que o Evangelho não conseguisse adentrar ali, mas o Evangelho saiu vitorioso e a vencer. Ninguém detém o Evangelho, ninguém para o Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar vidas. Tem poder para transformar vidas. Eu gostaria de ler texto em Mateus, capítulo 28. Eu já citei, mas eu gostaria de lê-lo. Diz assim: 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Foi-me dado todo o poder. Jesus foi coroado no céu, sim, no céu, mas na terra também. Todo o poder foi dado a ele, e a primeira providência dele para comandar, para governar pregue o Evangelho. Ele nos deu o Evangelho de poder. Ninguém pode deter o Evangelho, ninguém. A primeira missão de Cristo, a primeira missão do Cordeiro que venceu para a igreja pregue o Evangelho. Vocês têm o poder. Por isso que Paulo também, de novo, sempre citado, Paulo fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. Paulo, então, questionado acerca da sua vida diante de tantas provas, diante de tanta perseguição, aquilo era motivo de vergonha para os romanos, por exemplo, passar por tanta perseguição, por tanto sofrimento. E Paulo fala: não, esse Evangelho é poder de Deus. Ele transformou a minha vida. Onde ele chega, ele transforma. Ninguém consegue deter. Aliás, nós cantamos o nosso hino oficial: ninguém detém, aleluia, é obra santa, esta causa é do Senhor. O Evangelho é poderoso, é o poder de Deus. Ninguém jamais poderá cessar o Evangelho. Ele será pregado até o fim. Vai chegar o momento em que o Evangelho não precisará mais ser pregado. Ele não será pregado, mas ele foi determinado para ser vitorioso até o dia que Deus determinou, em que as portas da graça permanecerão abertas, até que o último escolhido de Deus seja salvo. O Evangelho, ninguém vai deter o Evangelho. Ele vai ser pregado, ele vai ser vivido. E neste dia em que Deus salvar o último dos seus escolhidos, então Deus revelará a sua glória. Aí nós teremos então a revelação da ira de Deus para todos aqueles, que é o cavaleiro vermelho aí de Apocalipse, que é o segundo cavaleiro aqui que é revelado. Então, se esse cavaleiro branco é o Evangelho da paz com Deus, mas também há aqueles que rejeitarem o Evangelho, que não viveram o Evangelho, que disserem não para o Evangelho de Cristo, que na verdade irem contra o Evangelho de Cristo. Estes então conhecerão o cavaleiro da ira de Deus sobre a vida de todos aqueles que rejeitaram o Evangelho da paz de Deus e da paz com Deus. Nós somos chamados, irmãos, para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho
entender que não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não são as nossas estratégias. A igreja só está de pé e vidas ainda continuam se convertendo por causa do poder transformador do Evangelho. E nós não podemos abrir mão disso. O Evangelho é Cristo, é a palavra de Cristo, é a vitória de Cristo, é a justificação do Senhor, é as boas novas de Deus. O Evangelho é que nos coloca em total harmonia e em paz com Deus. Nós não somente temos a paz de Deus, mas sobretudo, antes de termos a paz de Deus, nós temos paz com Deus, nós nos rendemos a Ele, e isto somente o Evangelho foi capaz de fazer. Nada mais. Ninguém pode deter o Evangelho, irmãos. O que nós precisamos fazer é ser agentes de Deus e cumprir a nossa missão, pregando o Evangelho e salvando com o Evangelho tribos, raças e nações em todos os lugares. Essa é a missão da igreja. Coloquemos em pé em nome de Jesus.